Estamos começando mais um Sala de Prescrição. E hoje as coisas estão todas reviradas aqui. Mudou tudo. O futebol tem esse dom que nem a vida. Tudo muda. Então nós vamos ver quais foram essas mudanças. E para isso, estamos aqui com Alessandra Felicetti, a rainha da galera tricolor, o conselheiro tricolor Marcelo Bica e este grande colorado raiz João Bica, que antes de... Riso. Bica. Eu gosto muito do Bica. Né? Antes de ser um colorado de quatro costados, é o representante aqui do nosso Caxias, que está fazendo um sucesso absoluto. Nosso Grená. O nosso Grená. Então eu gostaria que a Alessandra Felicetti abrisse o programa com o sentimento da arquibancada tricolor nesse novo momento do Imortal. Olá para todos, é um prazer estar reencontrando aqui os colegas. Fazia tempo que a gente não se via, né? Vou começar fazendo um agradecimento. Obrigado, Mano Menezes. Obrigado, Felipão. E obrigado, Pai Nato. Eu sabia que ele não ia me decepcionar. Não podia, né? Deixar passar. Tá bem merecido. Mas o sentimento é isso, o futebol é louco, né? Porque eu fui uma das 5.400 pessoas que estiveram naquela noite fria na arena. Heroica. Eu mereço um presente do Grêmio, tá? Merece. Ver aquilo lá, que foi um horror. Um horror, né? Ver um time que não conseguiu fazer 2 gols num adversário que terminou o jogo com 2 a menos. Time atrapalhado, desorganizado. Claro, a gente sabe descaracterizado também. E aí, no final de semana, a gente já vai lá de sangue doce para assistir o jogo. E foi diferente. Claro, o Juventude é um adversário fraco, mas o Grêmio mostrou uma organização que eu não tinha visto ainda. Há muitos jogos. Um time mais organizado, com os jogadores exercendo a sua função e bem, com algumas surpresas. Acho que nós temos um zagueiro lateral direito que funcionou melhor do que todos os que jogaram até agora. A nossa zaga acertou. Então, eu acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas eu saí bem contente do que eu vi ontem. Eu acho que a gente está dando a virada de chave e a gangorra voltou a normalizar. Pelo menos está, agora eu acho que equilibradinha, né? Desculpe, isso. Marcelo Bica. Muito boa tarde a todos. A felicidade radiante da doutora Alessandra, eu também compartilho, né, doutor Nogueira? Eu acho que o senhor também. Claro. Porque é uma rodada, aquelas rodadas de futebol dos sonhos de todo gremista, né? E da mesma forma, se fosse o contrário, né? Acho que todo colorado também, que é a vitória do Grêmio e a derrota do nosso rival, né? E sob circunstâncias de um bom futebol, né? Não foi uma vitória aleatória, como foi contra o Santos ou o Atlético, né? Que foram aquelas vitórias que tu fica pensando, mas como é que a gente ganhou esse jogo, né? Ontem foi uma vitória construída. Se nós formos analisar, já temos 4 jogos sem tomar gol. Um time que vinha tomando gol, né, em quase todos os jogos. Então, acho que é um 0-0, 2 1-0 e agora um 2-0. Então, sem tomar gol, acho que a gente tá indo bem, né, nessa parte defensiva. E ontem a gente viu já um futebol diferente, com o Cristaldo jogando, né? Uhum. O Cristaldo, que é uma peça muito importante no meio campo criativo ali. A gente estava sem essa peça. E o Cristaldo, então, desempenha um futebol razoável. O Cristaldo deu carrinho. A né? coach está fazendo efeito. Provavelmente. Porque é um comportamento diferente, né? Tu vê que a atitude do jogador tá diferente. Então, assim, é um cenário que a gente não sabe quanto tempo dura, né? Que dure pelo menos até contra o jogo do Corinthians. A gente tem esse tempo aí do Mundial agora para dar uma reorganizada no clube. E o Corinthians, infelizmente, para o próprio Corinthians, né, com essa contusão seríssima do Yuri Alberto, né, uma contusão até certo ponto estranha, né, de ocorrer, né, João? É perigosa, tem 2 conotações. Pode ser uma lesão, né, uma lesão de processo transverso.
Se ele tivesse levado uma entrada como levou o Neymar na Copa do Mundo de 14, né? Do Zúñiga, a gente entenderia, mas se vocês olharem o lance, ele simplesmente entorta o corpo. E aí parou. Então parece uma lesão espontânea ali, ou a musculatura dele está muito mais forte que o osso. Mas Deus queira que tenha sido só uma má sorte, né? E não que tenha alguma coisa por trás disso, né? Alguma doença escondida, né? Doença de jovem, como a gente diz. Mas ele vai ficar um bom tempo fora, né? Não é uma lesão séria, é uma lesão dolorosa, que é aquela velha história, vai ficar 2, 3 meses parado. Exatamente, parado. Sim, e para voltar. Literalmente, né? Ele não pode fazer nenhuma atividade física, de perna, de coisas assim, né? Então, perdeu o goleador numa fase excepcional, né? E agora, talvez, claro, né? Eu não sei, eu sei que está turbulenta a coisa de política do Corinthians. Caçaram o presidente? Eu não sei como é que está essa questão. Foi caçado lá. Ele, na verdade, se eu não me engano, ele renunciou, né? Eu não sei como é que ficou a coisa. Eu sei que o presidente da Gaviões da Fiel, no final de semana, foram para cima dele. Teve um momento bem tenso lá dentro do clube. E eu não sei... Tomada da posse. Tinha um processo de impeachment. Eu não sei como é que ficou a questão financeira ali do Corinthians, né? Com os patrocinadores e tal, se eles vão fazer alguma grande jogada agora. Quem assume agora a direção lá? Era o vice-presidente que estava de presidente. Vai tentar unificar, eu acho que... Ou chamar uma eleição, alguma coisa assim, né? Mas geralmente os caras assumem e ficam, né? Mas eu digo a parte financeira de patrocinadores para agora nessa parada chamar alguma coisa, né? Porque tanto Corinthians quanto Cruzeiro, né, comparando os dois financeiramente e de massa, são times que têm uma grande possibilidade de ganharem o campeonato nacional. Com as divisões que vai ter nesse segundo semestre ali de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, agora com a Copa Mundial de Clubes que vai começar, vai ter um desgaste meio disparelho, né? E aí o Cruzeiro está bem, né? O Cruzeiro está em segundo. O Cruzeiro venceu ontem o Cruzeiro está em né? segundo na tabela. E tá com aquele menino que foi lá do Santos, o Caio Jorge, fazendo gol de tudo que é jeito. Ele é um oportunista mesmo, né? Os 2 gols de ontem foram de total oportunismo. Em compensação, só para não perder o gancho, no Santos, né, a Doutor Nogueira que o senhor mencionou, o Neymar ontem foi expulso, teria só mais um jogo, o contrato vai até 30 de junho. E aí agora já não se sabe mas se ele parece fica, que o sentimento que eu ouvia hoje da imprensa paulista é uma total decepção. Essa questão de retornos de velhos ídolos, na maioria das vezes é uma decepção. Mas é complicado, né? Se a gente vai pensar, porque a expectativa em cima dos caras é muito grande, né? E acho que o do Neymar o peso maior ainda. A gente está falando de um cara que é querendo mal, nem digo que é mal comparando, mas é comparando. Comparado a Soares, Messi, Neymar. Nesse nível. Esses caras são de outro nível. Só que era uma expectativa grande de um jogador, que não dá nem para dizer atleta, que não é atleta há muito tempo, né? Então, se botou uma expectativa num cara que não tinha que ter expectativa. Para ter uma ideia, se falou no retorno dele para Barcelona, né? Mas foi descartado, cara. Outra coisa, vocês viram agora que para o Mundial, para a Copa é permitido fazer contratações a rodo, né? Os times. E o Beckham estava na Arábia conversando com o Cristiano Ronaldo para ele disputar a Copa pelo Inter Miami. Sim, Inter Miami. Né? Então, alguém cogitou o Neymar? O Neymar não foi cogitado nem em Botafogo, Flamengo, Fluminense. Que lance deprimente aquilo, né? O que ele pensou na hora de O que ele fez exatamente? Ele botou a mão. Ele se jogou para fazer o gol e fez assim com a mão. Ele jogou com a mão. Bateu assim. Ele deu uma cortada
Bateu na bola, assim. É, com o braço esticado, não é nem... E não queria cartão. Não foi nem que nem o do Maradona, aquela vez que era uma mãozinha disfarçada, Mas parece jogo de veterano. Né? Ele pediu desculpa na rede Coisa de social, né? pelada. Mas eu vi É, uma coisa de vários. veterano. né? Vocês já viram aquele... Pior, né? No Instagram tem aqueles caras que fazem dublagem, né? Aí pegaram todos os lances dele no coisa. O que ele xingou o juiz... Mas ele... O que ele xingou Ele a torcida... pede desculpa na postagem dele no Instagram e fala do juiz. Na mesma postagem. Fala mal do juiz. Dizendo que o mas juiz deu ele- cartão amarelo injusto pra ele do primeiro que ele levou. Pode ser injusto, mas uma das dublagens, que eu creio que o cara faz correto, pelo menos a gente vendo ali, ele dizia que tu é muito ruim. Tu não sabe apitar, tu é muito ruim na cara do Sabe juiz. que o Neymar, de uma certa forma, é um símbolo do jogador contemporâneo, que é o jogador estrela, é o jogador celebridade. É. É o jogador que foi além daquela questão da fama, né, do jogador de futebol. Ele atingiu um nível, assim, de tanto de ganho financeiro, quanto de visibilidade, né, essa coisa que a gente já conversou algumas vezes aqui antes, mas Instagram, enfim, essas redes sociais, o cara atinge um nível de visibilidade. Ele tem mais de 50 milhões de seguidores, né? E aí ele passa a ter uma vida que é impossível manter, Conciliar com o campo. com o atleta profissional. Que é aquela coisa carga, sabe, de treinamento. Por mais habilidoso, ele é é indiscutível. Não cara... sou quem, né? Quem sou eu para questionar a habilidade do Neymar? É um cara que tem habilidade, tem futebol, não se discute isso. Mas o entorno acaba impactando muito, né? E tu vê ele como uma referência de muitos jogadores que estão começando numa base dos nossos clubes, né? Em todos os sentidos, assim, seja na questão visual, né? Enfim, aquela coisa de tatuar o corpo inteiro, né? Que é uma coisa bem do Neymar. Sim. E não, mas é de todo jogador. Né? Se o cara não é tatuado, ele não é jogador. Virou um símbolo de status, assim, né? Enfim, no meio. Mas todo o entorno, né? Essa coisa das grandes festas, de tudo superlativo, né? Não, tudo na vida dele é superlativo, é uma coisa que... Mas eles criam uma entorragem de puxar sacos, né? Os como é que eles chamam os que ficam na volta deles? Os brother. Os copincha. Os brother, né? Os parça. Os parça. E aí o pai casa com a mãe do parça. Aí ele compra uma casa para ele, outra para a família, outra para os parças. Então esses jogadores têm mania de levar sempre essa turminha assim. Lembra a história do goleiro Bruno, né, Doutor Nogueira? O que os parça fizeram com Flamengo, ele. os parça. Exato, Assassinato E esses parças são pessoas muito primitivas, né? Agora, no entanto, tem outros jogadores, como o José Roberto, que teve aqui, aquele lateral. Zé Roberto do Grêmio? Do Grêmio. Pô, aquele cara é um Mas se tu pegar do mesmo nível, atleta... do mesmo nível, bola, pega... que nem o Cristiano Ronaldo. Pega Exatamente. Não toma Aí, ó. Eu queria chegar. Messi, Aí, a equipe Cristiano desse- Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um exemplo. Mas o próprio É outro Soares, exemplo. que é um cara Próprio estabelecido, Soares. né? Com dinheiro e com uma Soares lesão era um grave. cara que ele era sério, bad né? boy dentro do campo. É. Sempre foi. Dentro do Né? campo. Mas é Ele disciplinado atazanava juiz e adversário. Mordia a disciplinado, orelha né? de- Mas Mordia. fora do campo. E agora, tu viu que ele comprou um time que funcionou 2 anos só futebol feminino no Uruguai e agora profissionalizou e agora o parceiro dele, o sócio, é o Messi. E eles estão na 4ª divisão uruguaia, né? E o plano é chegar até a primeira, que é no- uma SAF deles no Uruguai. Sabe que no ano, aproveitando, sabe que no ano que o Soares esteve aqui no Grêmio, eu tive a oportunidade de acompanhar uma delegação da escola do Grêmio. Até meus 2 filhos foram juntos. E eu fui como médico da delegação, no Uruguai. E a gente foi conhecer a gente foi fazer alguns jogos, né? Contra alguns clubes uruguaios em Montevidéu e foi conhecer os CTs do Soares. É uma estrutura espetacular, né? E São o time vários feminino campos. já ascendeu bastante, já é profissional. E agora eles montaram o time da 4ª divisão, com toda a base, né? Desde os 13 anos lá, pegando... e o Messi abraçou a causa com ele. Agora, nesses negócios todos, não está o Neymar, que era parceiro que eu deles, diria que tem uma né? pequena diferença de conduta. O Messi e o Soares são casados desde jovens.
Eles namoraram as pessoas com as quais eles vivem, eram namoradas da infância, da adolescência, de famílias, né? A família da esposa do Messi lá de Rosário, é uma família que o pai tem supermercado, que ele foi cedo, né, com 12, 13 anos para Barcelona, e eles deram um jeito de ir também. No caso do Suárez foi o contrário, a família dela que foi primeiro para lá, e ele era um marginalzinho assim, né? E a família, vamos dizendo, tu te ajeita, que se tu te ajeitar, não tem problema nenhum. Então são pessoas assim casadas, com boas famílias, e esses outros, eles entram nesse... Mas nós tivemos exemplos bons no Brasil, né? Rivaldo, Kaká, né? Que eram, Kaká ganhou bola de ouro, né? Ganhou uma série de coisas, eram caras super bem vistos, né? Na Europa, tudo. E aí a gente tem isso, né? Junto com todo esse lado internet e festas do Neymar, tem as lesões, né, cara? Sim. Muita lesão. Poço de lesão. Por exemplo, eu estava lembrando do... Mas, gente, como é que o cara vai recuperar da lesão bebendo álcool? Isso. Não, todos nós somos médicos aqui sabemos, aí não dorme, né? Aí não dorme. Isso, a falta de descanso, a má alimentação, o agora álcool. Tem um que mas o seu João Bica, o senhor é um senhor muito... O João Bica. Ele quer nos... Não, nós estamos de parede. Não, agora, seu João Riso, o senhor é um senhor muito inteligente. Porque o senhor falou de tudo aqui, nos induziu... Fugiu do assunto. Isso. A falar. Isso. Vamos falar da rodada do brasileiro desse final de semana. Da história do futebol mundial, para não falar da rodada. Não, vou falar da rodada. Para mim, esse fim de semana, cara, foi muito gratificante. Porque eu tive... Sinceramente, cara, eu assisti uma aula de futebol no sábado, num jogo sensacional, que foi Caxias e Londrina. 4-2 para o Caxias, mostrando o que é tudo aquilo que a gente espera de Inter e Grêmio, cara. Organização tática. Tu não precisa ser um craque para fazer um bom jogo, mas tu tem que ter um time entrosado, jogando um pelo outro, né? E pela torcida. Então, aquilo lá me encheu de orgulho. Outro que me encheu de orgulho, já no domingo, foi a derrota do Juventude, né? Porque eu espero muito ter um Caju o ano que vem. Só tem um time que eu detesto na face da terra e se chama Esporte Clube Juventude. Desde que eu me conheço por gente, né? E à noite do domingo, eu me dirigi ao Beira-Rio. Com aquela temperatura. Um casaco. Mais encasacado que tu, só o Renato. Não, incrível. Tinha uma hora que a gente não viu o rosto do Renato. O Renato parecia Já tem figurinha imperador disso rolando. Parecia o imperador Star Wars. Não, e eu, como sou um secador de sofá, eu olhava e dizia assim na beira do campo, quem é aquele senhor totalmente grisalho? Vocês viram que o Renato está totalmente grisalho. Sim, continua fininho, né? Elegante. Agora o pessoal aqui, no WhatsApp é rápido, né? Eu acho que não deu 30 minutos que acabou o jogo, né? E aí vieram vários memes, né? Da figura dele. E veio um vídeo, não sei se vocês viram o vídeo, do Renato batendo na casa. Não, o Alan Patrick atendendo, um vídeo com o IA. Aí o Alan Patrick atende, camisa do Inter. O que você está fazendo aqui? E vim ver o meu filho. Aí a câmera passa pro filho num coisinha de um bebê conforto, assim, tá o Roger de bebê. Eu recebi a figurinha que ele tá com o Roger e o D'Alessandro no os caras são muito rápidos, cara. De bebezinho. Eu acho que as coisas... o doutor Nogueira iniciou hoje a nossa conversa muito apropriadamente falando dessa velocidade que é as mutações no futebol, né? As mudanças de... futebol, falando aqui da parte médica, é distímico total, né, cara? Fica variando o humor a qualquer momento. Quinta-feira foi um êxtase, né, cara? Do Internacional. Sim. Né? Foi um jogo espetacular. De virada, né? De virada, contra um time bem organizado. Bem organizado. E aí, ontem...
A impressão que tinha várias... No campo tinha várias cadeiras de praia, guarda-sol, e o pessoal estava assim, ó, de férias. O cartão amarelo que o senhor Patrick toma, por dar uma butinada, aquilo lá é para tomar o terceiro, como ele tomou, e já entrar em férias. Né? O D'Alessandro na Argentina, o presidente assistindo a Champions, né? O outro na Alemanha, lá não sei fazendo o que lá, também, né? Tava. E aí, a gente tem o Filipão, né? Tu olhava ali e o time do Fluminense, que não é nenhuma maravilha, cara, né? Vai patinar bastante. Nós vamos ver agora na Copa do Mundo de Clubes, ali, né? Mais ou menos. Arias. O Arias é... Aí tu coloca, tem o Arias, tem um cara que é... Aí nós estamos falando de novo, né? O nosso zagueiro da seleção... o Thiago Silva. Sim, os caras jogam demais, cara, entende? E é um cara que já tem idade. Em compensação tem o Thiago Santos também. Mas aí que eu digo, como é que tu vai ter um time bom com o Thiago Santos? É difícil. Não, e eles acabaram de renovar com o Ganso. Então, não é nenhuma maravilha. Assim. Então, foi um desastre ontem. O time não mostrou vontade, mostrou uma desorganização imensa. Tipo assim, ó, tô pouco me lixando o que o treinador quer. Nós vamos acabar isso aqui para entrar em férias. Véio. Entende? Só que tem mais um jogo contra o Atlético lá. Aí que faz falta também a gurizada. Aí que tem coisas que não explica. Por exemplo, disseram, pelo menos ontem ele não colocou aquele centro médio lá, que veio do Juventude. Como é que é o nome dele? Não é Rodrigo, Agora não me lembro. Lá de... É alguma coisa assim. Eu tenho tanta... Não, é o cara que veio do Juventude, que o Roger é apaixonado por ele. Aí o cara não entrou ontem. Aí eu disse, sim, não entrou ontem porque ele foi expulso no último jogo. Então ele não podia entrar, senão ele estava em campo também. Porque ele coloca o tal do Luca, né? E não coloca o guri de 16 anos, né? Que é o Raikkonen. Né? Corre bastante, né? Raikkonen. Aí não coloca o guri. Ontem saíram 2 machucados, né? 3, porque o Borré saiu no meio do coisa, machucado de novo. Saiu o Fernando machucado e saiu o Vitinho, né? Então perde 3. O último jogo é contra quem, Riso? É contra o Atlético Mineiro lá. Jogo difícil. Não, jogo difícil, tá cara. numa posição perigosa. Mas tu não acha que assim, ó, eu acho que o momento do Grêmio anterior a domingo, o momento ruim do Grêmio mascarou um pouco os defeitos do Inter, porque se a gente vai pensar, os times caminhavam lado a lado em termos de pontuação, o Grêmio prejudicado em vários jogos pela arbitragem que poderia ter conseguido outros resultados e talvez tivesse mais pontos que o Inter, né? E parece que assim, porque o momento do Grêmio estava muito ruim, o Inter mas né? Aí a gente tem que colocar o seguinte, perfeito, Sul-Americana e Libertadores, né? O grupo de Sul-Americana do Grêmio é uma piada, cara. Isso aí dá para pegar os caras da segundona aqui, do Gauchão. Pega o Caxias, o Caxias dá laço em todos. É verdade. Pelo jogo que eu vi. Atlético Grau. Né? Mas, pelo amor de Deus. Quem é esse? Então, o grupo do Inter da Libertadores não era moleza. Não é moleza. Aquele time que tem o Nacional lá não é moleza. O Nacional estava jogando bem, o Atlético Nacional jogando bem, o Bahia jogando bem. É verdade. Então, é um desgaste maior. Sem falar que se a gente comparar os adversários primeiros do Campeonato Brasileiro de Inter e Grêmio eram bem diferentes. Não, mas eu digo mascarar um pouco esses defeitos, porque eu acho assim, o Inter é extremamente dependente do Alan Patrick. Se o Alan Patrick não joga ou joga mal... Eu acho ele mais dependente até do Fernando. E do Fernando, são os dois, né? Aí tu vê assim, não joga ou joga mal, o Inter cai, né? Então, assim, não tá conseguindo se reinventar. Né? E o que a gente viu, assim, que tu tava falando dos guris, né? E olha o que agora o nosso treinador tá achando uns guris. Isso. Achou um menino com o Alisson. Achou o Alisson, agora achou o Riquelme. E o Roger parece que tem, assim, trave, né? Não, ele até... É que, por exemplo, o Luca é um guri. Mas, por exemplo, ontem, né? Tinha um cara... O cara
Eu não entendo muito o futebol, as entranhas do futebol, quando a gente vê assim, por que o cara insiste em colocar aquele jogador que não dá certo? Eu Isso penso, todos fazem, né? Pois é. Aí eu penso assim, ó, o cara é um ativo do clube. É gestão de grupo. Que geralmente não é só isso. Eu acho o seguinte, Mica, o cara geralmente é cara que não é emprestado. Porque os emprestados ficam encostados, cara. Sim. Que nem nós temos o nosso Natan também, que é um que nunca jogou, eu acho que jogou uma partida só, que é a do Santos, né? Que vai voltar agora, né? O Roger, aquele lá, Rogel, o mangolão, aquele lá que não joga nada, também vai voltar. Mas uns caras que são comprados... Tá meio irritado o Riso. Os caras que são comprados, como esse Ramon, que veio da Grécia, Sim. ele é um ativo do clube. Ele não joga nada, velho. Mas tem que jogar. Mas aí ele tem que estar ali porque alguma coisa tem que acontecer ou alguma coisa está no contrato que ele tem que jogar tantos jogos, porque senão daí eu não aceito que é ruim, venda né? e não sei o quê. Pro time é ruim, né? Porque ontem tinha um guri que jogou 2 vezes só, até agora no Inter, desde o gauchão até agora, que é o Pablo, que é um lateral que joga na direita e na esquerda. E por que ele não é colocado? Só tem esse tipo de explicação. Porque não pode ser uma coisa que o treinador está vendo. Sabe, Riso? Mas o nos Renato, treinamentos. adoro o Renato. Olha o que o Renato fazia com o JP Galvão. É, exatamente. Tem Né? alguma coisa. E a gente diz, mas não é Barbaridade. possível, deve ter alguma coisa do contrato do cara que tá mandando botar o cara jogar. Exatamente. Não, mas é ele possível. insistiu Exatamente. tanto com esse aí que tá lá no Fluminense agora, como é o nome desse aí? O Thiago Santos. Eles têm Também? o Renato tem umas Thiago Santos Tem e Lucas alguma Silva coisa. não dava pra aguentar, né? Mas Entrava o os Thiago dois e a Santos gente era já pior, sabia. né? É, mas os dois juntos... era Não, uma e estatística aquele horrível. André O Balada, clube não ganhava nunca. o André Balada também, ele insistiu com aquele André. E outra coisa que nós conversamos aqui com o Alessandro no programa passado, que era goleiro profissional, que trabalhar doente, jogar Isso. O machucado. cara não assume a lesão. O Anthony tá O cara machucado, não assume tem a uma lesão porque tem costela meniscete. machucada. E diz lá, ó, não, tô bem. Aí tomou um peru contra o Sport, tomou um peru ontem. Agora dentro E é um bom goleiro, Sim, cara. sim. E aí fica marcado na paleta, né? Isso. Como É. frangueiro. Mas evidente. Agora, dentro dessa ideia de colocar jogadores, poupar jogadores, uma coisa que o Grêmio fazia e muitos outros clubes fazem é a questão do time B, né? Tu tem um time A e um time B. Para manter entrosamento. Para manter entrosamento. É. Como era o Banguzinho, lembra, dos anos 90, né? E funcionava E bem. o que aconteceu esse ano? Jogaram Copa do Mundo no Gauchão, o tal do Octa, Uhum. tá? Ah, todo mundo Então, se desgastou ali. Vieram com uma ideia, né? Que era a Copa do Mundo. que Copa tinha do que Mundo, ganhar. daí tu não faz uma pré-temporada decente. Tem jogador que nem o Bernabé, que ficou acerta, não acerta, entrou direto sem E a fazer pré-temporada é pré-temporada. fundamental. Lembra que a gente teve aqui o Túlio... Foi o Túlio Menezes, não foi? Foi. Ah, e ele nos comentou, né? Que, pô, a pré-temporada é onde tu Vem acerta cá, e o E Bernabé agora agora, vai- estourou também. né? Mas como é que não vai estourar? muito jogo, né? Como que não vai estourar? E o calendário, que é assassino esse calendário, né? Então tu junta tudo isso. Tu junta a cabeça do jogador, que o cara jogou a vida contra o Bahia, que era isso que foi colocado na cabeça. Jogo contra o Nacional e com o Bahia que interessa. Né? Então vai todo mundo lá. Aconteceu o relaxamento pós... Aí o que pós-decisão. aconteceu? Ah, Jogaram mal pra caramba contra o Sport em Recife. Empataram. Todo mundo disse, foi um bom resultado. Aí eles vão jogar com o Fluminense aqui, um frio de ferrar, no domingo de noite. Né? Presidente fora, D'Alessandro fora. Ninguém tá ali Isso para meter também o dedo isso na também, orelha né? deles. É uma Aí, mensagem o que pros ele diz? jogadores, né? É. Eu Pô, entro estamos ali, aqui por nós aqui, né? estamos É. terminando o ano. É, isso. Porque eles vão entrar em férias. Todos os jogadores vão entrar em férias agora. Agora, isso reforça a ideia, Riso, de que o que manda hoje no futebol não é o conceito técnico. Não é assim, ó, vamos pensar o que é melhor para o esporte, né? Em termos assim de recuperação, prevenção de lesão, Não. melhor espetáculo. Não, é o viés da grana.
né? Mas tu É comentou que no tudo que a outro gente fala, programa. esses horários esdrúxulos dos jogos. Imagina um jogo 8h30 da noite num domingo. Mas, Isso, Alessandra, esse tem frio que ter aí. jogo toda hora, porque existem as bets também. É, Não, e a mas grade... é isso aí o dinheiro que tá Por mandando. exemplo, se tem 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos no mesmo horário... São apostas. Eles perdem pessoas que poderiam estar apostando naquele Agora, certo? tu coloca É. sequencial e todo dia... Aí é aposta todo dia. Não, É captação e de eles recursos. liberaram para todos os canais, né? Então tem que ter espaço para todos. E horário para todo Tem mundo. alguns Daqui a pouco vão canais- jogar 11 da noite. Tem alguns canais que já mostram as odds, né? As chances, vitória... Aqui No meio do jogo. No meio do jogo. Sim, mas o do Grêmio e Juventude foi assim, começou com uma odds aí, quando o Grêmio fez Claro. 2-0. A odds do Juventude era 45, tipo. Para te ver como é que é. No meio do jogo eles vão mostrando a mudança. Isso que a gente não tá vendo a aposta em quem é que leva cartão amarelo primeiro, né? Isso. Parari, Pois é, isso aqui, eu- esse eu- outro. essa questão eu queria chegar num ponto. Né? Eu acho que a visita do presidente Alberto Guerra, que ele assumiu como presidente, com o Filipão na CBF, foi fundamental. Foi fundamental. Não né? do Alberto Guerra, desculpe. Do seu Filipão. Do Filipão, né? Não, e o Filipão prestigiado, né? O é. Filipão foi lá Sim, ele recepcionar foi também. na visita e depois foi lá e supervisionar o Carlito. Exatamente. E é importante pontuar aqui que não é condicionar Não. para beneficiar Ontem. nada. Não, é pra só para No Não jogo ser contra tão o prejudicado. Foi Juventude, cá pra nós, justo. foi tudo certo. Sim. Aquilo lá foi pênalti. Aquele goleiro tinha... E eu acho que até E expulsão. ele tinha que não, ter sido é expulso. agressão. Eles dizem assim que tem um negócio lá, que É, dentro eu da sei que regra. quer dizer que é... Eu digo, se eu fosse do Juventude, jogada- eu tirava o goleiro. Cara. De brabo que eu ficaria. Mas Porque ele aquilo tentou foi- disfarçar, depois ele Ah, bateu, aí depois ele fez assim, No ó. sol, como- né? foi que era no o sol. sol, é. Aí os caras, o Kahneman e outra, a postura do Grêmio nisso mudou. Sim. Tá? Porque assim, Mudou por Os quê? jogadores correm no juiz. Quanto tempo a gente tava falando aqui que faltava alguém com a marca mas do é Grêmio? que o Grêmio é outro com o Exatamente. Kahneman dentro de Mas campo. claro. É Exatamente, outro, é exatamente. outro. É a E marca. quanto tempo É a o senhor marca. Mano demorou Ele contamina os outros. com aquela ideia de não pode ter dois. Não, ele teve que se render, com, né? Com o pé esquerdo. Não, o Kahneman tem que jogar até de centroavante. Ele tem que estar dentro do campo, não importa. É, E o que aquele importa- Gemerson errava e saía rindo. Mas é que o Kahneman, e o que acontece? Tu, como jogador do time, tu consegue não te esforçar tendo o Kahneman fazendo tudo o que ele faz? Não, e é aquele- impossível, os caras Isso. ficam com vergonha. Cá pra nós, cara. Né? Eu vejo hoje um grande, mas um grandíssimo substituto do Jeromel. Aquele zagueiro que o Grêmio tem aí do Ele lado é bom do campo. zagueiro. Martins? Não, Não, o Wagner. O Wagner Leonardo, sim. O Wagner Leonardo já Cara, tá consolidado. cara, o cara tem Mas, uma técnica mas o Gustavo Martins, que é o maravilhosa. guri, que vinha Ele sendo foi criticado muito na zaga, bem foi ontem. muito bem na lateral Muito direita. bem. Muito bem. É, E ele deu a tranquilidade, porque se tu olhar o jogo, o Wagner Leonardo, ele puxa a bola sempre para o lado, ele puxa para dentro, para pro trazer pé para a perna esquerdo. esquerda, né? Então, e aí o guri deu essa consistência defensiva para a ele ter a único tranquilidade. que eu acho desse guri de todos, o tempo que eu venho acompanhando ele jogando assim, é que ele é muito esquentado, cara. Né? É. Quanto menos espera, ele põe o pé na boca. É, guri, né? Coisa. É, Esse que é o problema, vai aprender, tem, né? tem que acalmar. Mas voltando ao jogo do Colorado... Tu não vai conseguir te escapar. Não, hoje. tu não vai te escapar hoje. Tu vai estar aqui, tu tá a blitz Por que a gente tricolor. não fala do Calisson, do Caxias, centroavante, que fez 3 gols contra o Londrina? Porque nós estamos no Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje o vermelho do riso deu uma desbotada para É, engrenar. Nós assim. estamos no do Brasileiro da Série A ainda, tá, Colorado? É, Pode nós ser que o ano estamos- que nós vem tu estamos no esteja Grêmio. falando E eu só do olhava, Caxias. eu olhava aquele uniforme do Fluminense, né? Branco e grená. Aí, Ah, o Grenar, Grenar, legal a do gente Caxias. lembrava o teu Torcer Caxias. contra Pois é, Agora é não, uma falta de criatividade, né? O uniforme igual do Grêmio, né? A Umbro, da Umbro, né? Que ele Sim. parecia aquela coisinha de marinheiro, coisa mais feia aquela que eu camisa, acho né? ridículo. Que aquilo. horrível eles aquela fazem, camisa. é que mas nem a Adidas. tem Padrão, gente que né? disse- Feio, né? Tem Que nem gente a que Adidas. disse ontem que o Fluminense chegou a dar um nó tático do Inter. Eu não vi tanto. No primeiro tempo, o que tu via era um time sem vontade. De um lado, e do outro lado, um time aproveitando as brechas que tinha. A lentidão na saída de bola, que era uma coisa impressionante. Um lateral no melhor lado, que é o Xavier e o Arias. Quem é que estava lá? O Ramon.
Então os caras deitaram e rolaram, cara. Então o Juninho se via louco lá, né? E aí, com 15 minutos, tem que tirar o Fernando, que é o cara que organiza a zaga, que organizava o lateral, para dizer, sobe, desce, fica lá, não vem. O Fernando tá? machucou. Aí tu tem... Quem correu ontem mesmo, assim, foi O Wesley. Vitão, E o Wesley. o Wesley e o Fernando enquanto estava em campo, né? De resto, pelo amor de Deus, cara, mas estava um horror, cara. Ô, Riso, mas o Fluminense chegou uma hora que ele se esforçou, né? Pra... Chegou um momento do segundo tempo ali que o Fluminense se esforçou para deixar o Inter empatar. É, e o Inter aí não é que conseguiu. tá. Aí Foi que um tá. pouquinho antes Aí deles que eu fazerem o te segundo digo, gol. O Fluminense não é tudo isso. O Fluminense vai ficar, pode escrever, ele e o Botafogo provavelmente fiquem na primeira etapa dessa Copa do Mundo aí. Porque se a bola ia para o Fábio dava um balão para frente, caía a bola para o Inter, voltava aqui. Foi assim, acho que deve ter sido uns 15 minutos de uma pressão do Inter, Não, né? e Ali em ele cima. fez uma E defesa um monte de extraordinária escanteio, lá, escanteio. E no melhor momento do Inter, o Inter ia fazer o gol. Aí toma. Tomou o gol. Tomou um frango. Foi um balde de água fria ali. Eu fui embora aquela hora. É. Porque eu não fico. olha, vou te Eu contar. não fico, cara. Não, fico. olha, Ainda depois falo, né? Ainda Tá vendo? xinguei um colorado que me xingou. Vamos te dar uma folga, João. Tem que ficar até o juiz apitar. Não, senhora. Sofrimento, eu não sou masoquista, que troço. Aquele um frio de cravar, cara. Tu vê todo mundo incentivando e os caras não correndo. Quantas pessoas tinham no estádio? Acho que tinha 10 mil. Tava vazio, né? Visualmente. E na no TV, jogo do Grêmio tinha quantos O torcedores? da quinta-feira? Esse 5 mil. último. 5.400. Em Caxias? Não, Caxias não viu o público que estava. Em Caxias não estava cheio esse Não, estádio. mas Eles fizeram o aquelas... Juventude nunca enche o estádio. Não, mas eles mas fizeram a eles- Não, sacanagem era com o R$200. Grêmio. Exatamente. Inclusive, a direção do Grêmio prometeu ingresso para todo mundo pro próximo jogo, né? Todo Exatamente, mundo que porque pagou, a R$200 direção reais, prometeu. legal. Aham. Foi uma- Pro Exato. torcedor do Juventude era R$40. Pro torcedor do Grêmio, 200. 200. Eles Então, estão essa infringindo torcida... a Não, regra, tinha um né? pouco de torcida do Grêmio, mas não Pode era ter muito. disparidade. Pois é. Tinha mais torcida no Caxias e Londrina do que no Grêmio no Juventude. Juventude e Grêmio. mas R$200, né? É. E aí, eu achei bonita essa atitude da direção do Eu Grêmio. gostei. Quem foi a Caxias Devia ter menos de Tu 1.000 vê pessoas. a diferença do Caxias pro Juventude. Quando teve o jogo do Grêmio contra o Caxias, ainda com o Soares e tal, né? Eu estava lá naquele primeiro que foi do Gauchão, que o Soares estava aí. Eles liberaram meio estádio pro Grêmio. Que aí é falta de visão de negócio, né? Ganhar dinheiro com Vamos o ganhar mesmo dinheiro. valor. O próprio- Não precisa subir o O valor. próprio, voltando um pouquinho na enchente, né? Vocês podem até me corrigir, mas o Caxias cedeu o estádio, né? Sim, o Grêmio sim. jogou no estado do Caxias. Isso, Eu E cheguei o aí, 2 Juventude? jogos eu fui lá. E o Juventude... Pessoal, para dar uma folga aqui no nosso amigo João Riso, Graças a Deus. que merece, Que fim de vamos semana. ter que falar num outro assunto, que é as boas-vindas ao Carlo Ancelotti, Sim. né? Que é uma grande novidade no futebol brasileiro. É o É primeiro um fato novo. fato novo, o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira, confere. Não, Não não sei é se o não, primeiro. Teve Lá no 2 lá, passado, 40, década Teve, de 40, teve 50, uns- teve 2, um É, o que português, e esses dias eu estava ouvindo, Isso. não Teve tenho um certeza. Filpo, Nunes, uma É. O Nunes é, acho que é argentino. É, né? alguma Teve um coisa português que e era um outro esse foi um latino grande aqui. treinador, É. foi do São Paulo. assim. Isso, foi da seleção também. Esse foi um grande treinador. Mas do período moderno, Mas há muitas décadas não tem mesmo. E também o eu acho que Felpucci, fizeram bem. eu também acho. É a grande presente que o Aguinaldo, né, o ex-presidente, Edinaldo, Edinaldo. Edinaldo Rodrigues. deixou para o futebol brasileiro. Ele prometeu o Carlo Ancelotti e contratou. E mais, o Carlo Ancelotti, sem dúvida nenhuma, é o maior técnico da história do futebol. É o que tem o maior número Ele tem um currículo respeitabilíssimo de e o que títulos, dizem, né? eu estava vendo o que diziam os jornais italianos e espanhóis e ingleses sobre essa vinda para o Brasil, que é o título que falta para ele, um título numa seleção, né?
Então, Ele tem motivação aí. isso é uma motivação grande. Resta saber que todos colocam isso. Se o Brasil tem material humano para ele poder mexer. Porque o que eu acho dentro disso tudo? Que a gente está esperando, porque a gente ainda é otimista com isso, que dê resultado daqui a um ano. Cara, vocês viram o que joga a seleção espanhola? Que foi campeã europeia, com aqueles guris. Sim. Vocês viram A seleção jovem, né? jovem, o que está jogando a Brasil seleção não tem argentina. planejamento de futebol, né? O Brasil não faz um planejamento, que foi o que fez a Alemanha quando foi Que campeã. foi o que fez a Espanha. A Espanha foi campeã mundial. No ano seguinte jogou com os mesmos caras, mas disse, ó, a gente tem que 2010, renovar. né? A gente tem que renovar. Senão a gente não vai adiante. Então o que foi? Sacrificou algumas Copas do Mundo, né, com um time meia boca, porque sabia o que vinha lá atrás. Esse Yamal, cara, vai ser o melhor jogador Exato. da Copa do Mundo. É espanhol, né? É espanhol, cara. Esse cara vai. A França A França- tem um monte de guri bom. A Alemanha tá vindo com o time que não jogou bem a última Copa, agora já é Sim, outro porque time. aquela seleção que foi campeã no Brasil, da Alemanha, ela chegou a um final, né? E aí vem as renovações e agora eles vão colher os frutos. Então nós vamos ter Espanha, vamos ter a Argentina, que a Argentina está com o mesmo técnico, com a mesma vontade. E uma Tem guri novo ali, tem um guri gurizada. do que está sendo vendido agora. Eu não me lembro o clube que está comprando, eu não sei se não é o Real Madrid. Não sei dizer, ou o Barcelona, que é o número 30 do River Falaste Plate. esses dias que tu viu. 17 anos. O guri é uma máquina de jogar futebol. Então, nós temos aí seleções tão prontas, cara. Como é que nós... Ou deixa esse cara nessa, na outra e na outra, mantém o técnico, Porque independente do nessa, que ele vai A acontecer. convocação dele vai ser as figurinhas carimbadas, que são os caras que ele conhece, Sim. né? Então, vai ser meio mais do mesmo. a Aí, gente tem essas ainda- pessoas, Ele não vai elas ter têm muito tempo de vontade de observação. jogar? Tem mais 3 Né? convocações, Esse jogador- né? E depois a convocação para a Copa. Quer dizer, essa primeira não é dele. Não, Isso. só Não, disse que ele isso aí, recebeu a não. lista. Ele conhece algum. Ele pegou, tinha 50 nomes, ele reduziu ali. Mas ele ainda vai observar mais gente. Mas ele não tem muito tempo, né? Não Pra fazer tem observações tempo, em cara. campo. Vem ver jogo, né? Essa coisa Ver a aquele base, trabalho. Isso. ver a seleção sub-20. Para que é? Para observar os guri. Não é para vender jogador. Mas vocês veem tanto, assim, ó, não, isso aí que tu tá falando de guri, de coisa, a gente não vê isso no Brasil, o Brasil tá muito ruim dessa base, né? Há muitos anos que tá e tem deficitário, tá- né? tem que trabalhar De a formação base. de novos talentos, né? A gente não vê isso acontecer. Mas tem que trabalhar. Tá? E aqui nos nossos clubes locais, eu não sei se isso se repete a nível de seleção, os sub-20 parece que não são muito bons. Bons são os sub-17. Pois é, porque aí depende do cara que puxa, quando é que tu tira. Depende Porque, por do exemplo, os olho. campeonatos sub-20, quando tu vê o jogador já está vendido. Isso. Está no exterior. Os bons eles vêm buscar, né? Ah, não fica. Não, eles vão para a base, fazem a base em Lá, Portugal, na Espanha. Porque, na verdade, o futebol lá da Premier League é outro futebol, né? Aquilo é outra coisa. Toda a Europa, né? Eu acho que tirando aí Portugal, talvez, que tenha um nível abaixo, né? O que acontece é que, assim, jogadores extra classe, na categoria sub-12, sub-13, já são buscados Sugados por grandes ali, clubes. os caras- Eles vão para a Espanha. Eu conheço alguns. Vão para Portugal, para a Espanha, já, né? Bom, vocês viram Captados o Leandro Família, falou vai família, aqui vai todo isso, mundo. né? Isso. Que a captação hoje Ela é bem guri cedo. de 12, 13 anos Isso. tem manager, tem um monte de coisa ali. Isso. Né? Então, é difícil. Mas o que eu acho é isso. O Ancelotti está vindo, ou dão um trabalho a longo prazo para ele, porque ele não vai fazer milagre. Não tem. Ou tu pega daí, assim, ó, põe Casemiro e Fernando no meio, pega os velhos. Diz que ele vai trazer. Eu Né? não vi. Convocou o Convocou, Casemiro vai Não, ser mas- capitão ali. Se Põe bem o que- Casemiro e o Fernando, coloca uma Fernando ele não zaga. convocou. Não, eu tô dando exemplo, assim, né?
De colocar um cara que tem experiência de Manchester City, que está jogando bem, coloca ali no meio, coloca uma zaga experiente e a gurizada correr na frente. Diz assim, ó, vai. Entendeu? Lança lá na frente para verdade é que é os muito dois difícil, né? coisa. Eu digo, é muito difícil o Brasil ter uma grande atuação nessa Copa. Porque um ano de trabalho, Não pensando dá, em cara. Copa do É Mundo, muito curto, é muito pouco, né? Vocês assistiram o jogo do PSG? Meu Não. Deus do céu, Sim. cara. O que eles guris jogam, Ah, cara? que toque de bola, E né? o que tu vai ver na seleção francesa? Aquilo. É aquilo ali. Aquilo ali é a seleção E isso vai francesa. ser a correria da seleção espanhola, isso vai ser a correria e a disciplina da seleção alemã, e vai ser a garra argentina com os Mas guris. a gente A- tem a que ter uma Inglaterra que mudança de visão de futebol no Brasil. Sim, mas Porque o pra esse futebol ano no Brasil morreu. é aí. Mas assim, o futebol no Brasil o que que é? É a falta, é a simulação, Isso. é se Teatro, jogar. né? E os caras fazem tudo Uma menos coisa, jogar Alessandra, bola. É teatro, né? Ah, uma é coisa que eu irritante olhava de ver o no- jogo. Exatamente. Em Bica, O que naquela... reflete bem a cultura do brasileiro, né? mas Tu é viu isso. que era o jogo do PSG com a Inter de Milão? A bola não para, Não velho. para. Não tem E o falta cara rara, cai, falta. levanta, e o cara apitou, não fica 10 caras em cima Não, do juiz. e o time do muito a diferente Inter de essa Milão não postura. conseguiu tocar na bola, mas é um time bom também. Tem um holandês, o Thunders. Não, os caras são muito Time bons. bom. O futebol brasileiro é muito conversado, né? É muito aqui, ó. Juiz, teatro. E o preparo do juiz também. Esse juiz romeno que apitou a final da Champions lá, o cara preparado. Eu não Não, ouvi falar o jogo em do VAR. Inter ontem, o juiz mal posicionado, atrapalhou a jogada várias Deu vezes. uma bola que deu no peito dele. Muito mal posicionado, cara. Impressionante. Chamou atenção de ver. Muitas vezes ele atrapalhou a jogada. Essa observação do Dr. Nogueira é muito pertinente. Não vê VAR. A gente vê pouco VAR Tô- Exato. no não futebol tinha europeu. VAR. Quando é que tu vê VAR no futebol Não, europeu? Não, e a velocidade do VAR? Ah, sim. Velocidade. Deu lá na linha, deu. Não se fala. Aqui é muito falado. Não, e o juiz faz assim, cara. Ele atravessa livre para ir pro VAR. Aqui ou correndo. tem realmente interesse, sacanagem, o que seja, ou é muito incompetência, né? Assim, no sentido de não ter uma rotina, um protocolo, uma situação que flua de forma mais objetiva. Porque é aquela coisa, hoje em dia sai um gol, né? Tu já fica olhando assim, Tu não tu nem sabe comemora. se é gol. No primeiro Tu momento não já não vibra, comemora né? mais. É. Tu Aí tá tu já no olha, estádio... tá, agora foi gol, né? Aí daqui a pouco, não, mas o tem gol, VAR. O gol do foi o quê? O pênalti que o Juventude pediu, né? Acabou sendo impedimento. Né? E Eu achei esperando, que ele ia dar a não, falta. O cara vai dar falta, porque o outro se O jogou. outro montou em não, cima, não era né? Eu impedimento. nem tinha visto o impedimento. Eu também não tinha né? visto. Era Aí impedimento. tu fica perdidão ali, né? E é isso, cara. Sai gol. E a gente tem que agradecer quando acerta. Não, Porque se for fazer uma no estatística, entanto, é tu dos vai VAR. ver um jogo que nem a final lá do Da Paris Saint-Germain da Champions. Nunca teve um momento, nunca parou o jogo, não teve um VAR. Um VAR. Exato. Que eu Não, e o lembro. que chamava atenção, o cara levantava, tomava pau, caía, aplicava a falta, ninguém ia pra cima do juiz, o cara não, levantava muito e jogava bom. bom. Não, aqui é insuportável. É que- Se tu ouvir o áudio do VAR, tu olha, só tem gritaria na volta, né? É. É uma gritaria na volta, todo mundo e a falando. gente estava falando antes do Neymar, né? O Neymar leva para a Europa muito dessa cultura, né? É. Do Kaikai. Eles tragam. da Lembra dos jogadinha. memes do Neymar rolando, Sim, né? Era, como é Isso, que eles Os caras não faziam? perdoaram, cara. E os caras não perdoaram. É. Porque o europeu vê isso e ele vê com um olhar muito ruim. Isso é antifutebol. Isso aí é desonestidade. E tu lembra? Isso aí é Tu uma coisa lembra baixa, né? de uma coisa que chamava a atenção do Soares jogando no Grêmio? Os caras davam, cara. E Mas ele, davam. e ele, ele- e é ele Só se davam de machado, cara, porque ele tava sempre de pé. Ou caía, levantava e ia fazer gol. E se a gente for observar um jogador que se impõe numa área, né? E toma ali um encontrão tal, o natural do brasileiro é se jogar, né? Mas ele vai ter mais chance de seguir com a jogada e fazer o gol, às vezes, do que simular uma Não, e situação. outra, se ele chegar a cair e não conseguir concluir porque foi tocado, os caras vão ver, ou é o VAR, ou é o juiz, alguém vai ver. Fica mais flagrante daí a jogada. É, Isso. e aí não vão poder dizer, tá simulando, Isso. porque o cara tentou até o final. Isso. Só que Mas o que aí acontece? entra- Aí no exato. futebol brasileiro é o seguinte, se o time tentar jogar esse futebol aí, ele não vai se dar bem. Ele tem que dançar conforme a música. Ah, pois Tem é, isso. aí vem a tal da Não cultura. E aí adianta. a gente quer ganhar campeonato mundial. É piada. Agora começou, que eu ia comentar antes, o que os jogadores do Grêmio começaram a fazer? Quando sente um toque, se jogam no chão.
Porque aí agora o VAR tem que chamar. O Kahneman fez isso, fez um escândalo. Coisa que não acontecia antes. O Kahneman cavou um pênalti, um gol, né? E tu viu o que Por quê? Porque tem que ser assim no Brasil. O áudio do VAR, tu viu o que o Marcelo Henrique falou na hora que foi o Marcelo, não sei lá o nome do juiz. O Klaus. O Klaus. Rafael Klaus. Quando ele bateu, porque ele não viu. Mas ele estava de frente pro lance. Mas tu sabe o que ele viu? Ele viu o Kahneman se jogar. E ele falou pro cara do VAR, não, o Kahneman estava atrapalhando a saída e se jogou. Aí o cara disse, não, vem ver aqui. Ele falou. Aí não viu o áudio. Sim, aí ele foi lá ver. Entendi. Por quê? A coisa de se jogar, a coisa de fazer teatro, porque foi um teatrão. Não, ele fez a mais do que... E o Kahneman é um que exagera, né? Se rola também. Não, e aí tem o histórico do jogador. Mas o Kahneman pode tudo. Mas aí tem o histórico do jogador, que é o histórico do Neymar. Isso. Não, já fica... É isso aí, já tá... O Neymar ficou marcado, né? Mas eu acho o seguinte, que a chegada do Carlo Ancelotti na seleção brasileira é o fim da era Neymar. Dizem que ele ligou pro Neymar, ver como é que ele estava, e o Neymar disse que não estava legal para ir, não sei o quê. Pode ser só uma cortina de fumaça. Um cara que ele não gostou que ele treinou foi o Endrick. O Endrick, não. Não chamou. Esse aí já queimou. Não chamou e ele não estava escalando o cara. E é um baita jogador, né? Em compensação, o Rodrigo, ele falou, né? Que ele falou com o Rodrigo e o Rodrigo estava muito cansado. Ele disse, não adianta trazer esse jogador para cá. Então, não vou chamar ele, mas ele é meu titular. Esse aí é. Agora, eu creio que eu quero ver onde vai jogar o Vinícius. Porque ele sabe escalar o Vinícius Júnior. Ele sabe. Microfone. Isso. Microfone. Agora, isso, no microfone. Que eu achei que captava ali. Não, mas eu acho que essa Copa do Mundo é a Copa dos meninos. E sempre foi dos meninos, né? Do Pelé, né? Dos meninos. E essa Copa é do Estevão. É um baita jogador. Esse é um baita jogador. E esse é outro que não tem cai-cai. Esse aí quer jogo. Não, e o Ancelotti encheu a boca para falar o nome dele. Mas esse aí dá gosto mesmo. E ele é forte, né? Fisicamente. Esse é um que bate e ele não cai. Né? Eu acho que esse menino aí, qual outro menino que teria, assim, que a gente poderia dizer? Eu não sei, eu ainda acho que o Marquinhos tem que ser o zagueiro, né? Que jogou nessa final também. Jogou muito. O Marquinhos. Né? E colocar um guri do lado dele. Não, e o Rafinha, quando não é... O Rafinha é um bom jogador. Cara. É um ótimo jogador, só não pode cair nos papos furados do Romário lá, que botou ele numa freia. Né? Ele tem que fazer o jogo dele, eu acho que é um ótimo jogador. Eu acho que ele tem que querer Rafinha, jogar, né? Mas o Rafinha que estava jogando nos últimos jogos do Barcelona, ele foi uma enormidade. Ele quer jogo, esse quer jogo. Meus amigos, lamento. Mas passou rápido, né, Nogueira? Graças a Deus. Não, é assim, olha, eu já andava meio deprimido e o Grêmio estava me deprimindo mais ainda. E quando o Grêmio me dá um pouquinho de alegria... A gente é facinho, né, Nogueira? É facinho, é pouca coisa, não precisa me dar muito. E ainda mais quando o Pai Nato me dá mais um pouquinho de alegria. Nem me fala. Então, quero agradecer muito, muito, muito a presença da Alessandra Felicetti, do Marcelo Bica e do João Riso, que estão sempre aqui abrilhantando esse programa. Venha você participar aqui conosco também. Nos mande uma mensagem, um e-mail. Venha participar conosco. Dê o seu nome que você será convidado a participar aqui conosco.